Boa noite, meus irmãos. Silêncio. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos dar início, cantando a canção feita por um mentor da casa, Padre Germano, Ricardo, Cláudio. Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de temor e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de temor e de amor. Amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer agora uma página de abertura. O livro é Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. E 120, capítulo 120, título Zelo Próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão, a recompensa, Está em João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, não precisa mais da mamãe, gastará grande percentagem no tempo, na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito, com os seus valores eternos? Se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo.
corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. É bom sempre ouvir, né? Que a gente esquece, a gente acha que o corpo é mais importante, mas a gente sabe que o corpo perece, mas o espírito não. Então, para ele, que nós temos que ter muito mais cuidado, né? Se a gente tem esse cuidado todo com o nosso corpo, e a gente vê aí pessoas que até extrapolam, imagine o que não precisa do nosso espírito, porque é ele que vai nos elevar, né? E nos tornar espíritos perfeitos, igual Jesus disse para nós que um dia seríamos iguais a ele. Então fica aí a mensagem da noite, né? Vamos fazer agora a nossa prece. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Germano, mentor espiritual desta casa, com toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam com seus fluidos benéficos, que nos ajude, nos ampare, nos dê aquilo que precisamos, principalmente a sabedoria de distinguir o certo do errado. Pedimos nesta noite que ao entrarmos aqui já possamos receber os fluidos regeneradores que tanto precisamos, que possamos receber o estudo que irá nos esclarecer diante das nossas dificuldades e das nossas dúvidas. Pedimos por todos aqueles nomes que foram colocados ali na caixinha de irmãozinhos encarnados e irmãozinhos desencarnados que necessitam da ajuda e o amparo espiritual dos trabalhadores espirituais da casa. Pedimos também, Germano querido, pela nossa querida irmãzinha, que fará uso da palavra nesta noite, que seja inspirada e amparada pelos nossos amigos espirituais. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E hoje recebemos com muita alegria, né, a nossa irmãzinha Janaína pela primeira vez na nossa casa. Espero que seja a primeira de muitas. Ah, sim. Tá ok? Então fique à vontade, né? O controle é aqui assim? Aqui? Esse para cá, Tá. para que volta, e o do meio é aquela luzinha. Tá bom, beleza. Tá? Tá bom. E bem-vindos, só um instantinho, bem-vindos, que eu sei que hoje tem gente nova aqui na casa, né? Que estão chegando pela primeira vez. Ai, que coisa linda! E mais as duas lá atrás, aqui a nossa irmãzinha. Sejam bem-vindos, né, à casa de Germano. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, que me ofereceram para estar aqui hoje com vocês. E é com muita alegria que eu me encontro nesse espaço, vendo caras assim sorridentes, alegres, com umas vibrações altíssimas, né? Isso é muito bom. Agradecer esse convite. Eu me chamo Janaína César. Minha casa fica no Centro Espírita Luz e Caridade, no bairro de Olaria. O dia que vocês quiserem nos visitar, a casa está aberta. Funcionamos às segundas, aos sábados, né? Para o público. E também faço parte do 17º CEU, atuo na área de comunicação social espírita, tá bom? Então é com muita alegria que eu estou aqui junto a vocês e vamos trazer um tema para a gente refletir juntos, né? Quando eu cheguei ali à porta, falaram, você é expositora? Eu não, eu sou só a facilitadora. Né? Cargo de expositora eu não tenho. E assim, eu costumo, nos meus estudos, fazer com que o público participe, interaja, porque o trabalho é de estudo, né? De engrandecimento de todos nós. Eu que estou aqui na frente, eu sou a pessoa que li na frente de vocês, mas eu estou igual a vocês aprendendo, né? Então é bom a gente estudar junto e interagir. E o então tema... fique à vontade. Certo. Eu falei se eu podia andar aqui, né? O tema de hoje
eu trouxe lá do Evangelho, bem-aventurados que têm coração puro, é o capítulo 8, mas a gente vai trazer o item 4. Né? E para a gente iniciar, gostaria de fazer uma pergunta a vocês, para que a gente pudesse pensar juntos, né? Não foi? Não, será que está sem a pilha? Qualquer coisa Tá a gente sem a vem pilha. aqui, ó. Vamos lá. Não tem problema. Bom, gostaria de saber de vocês qual é a imagem vem à sua mente quando se fala de simplicidade, de pureza, de coração, de inocência. O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem essas palavras, essas frases? Espera aí. agora já tá. Jesus, não, é o que vem na mente de vocês. Jesus, Maria, criança, o que mais? Jesus, criança, Maria, tá bom? Vamos lá. Bom, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Quando vem essas palavras, a primeira coisa que vem na minha mente são os animais, né? São simples, são puros, por mais que fiéis, por mais que os seres humanos, infelizmente, alguns tratem mal, né? Os bichinhos são uma candura, né? E para mim, depois vem as crianças, né? Que a gente olha para elas, vê aquele sorriso, né? Aquela alegria, aquela inocência algumas vezes, né? E aí eu faço a segunda pergunta. Poderemos considerar que o reino de Deus são das crianças devido à sua candura? Porque quando alguns aí falaram, quando pensam em simplicidade, falaram de Jesus e de Maria, né? Dois espíritos, no nosso conceito, elevadíssimos, né? E as crianças? Consideramos que o reino do céu são das crianças devido a essa candura? Vocês acham que sim? Também? Também, não só, né? Não só dela. Então, para que a gente vai crescer, né? Vamos ficar todos crianças, né? Certo? Para a gente dar continuidade aqui ao trabalho, nesse capítulo 8, Kardec, ele inicia o capítulo com duas citações de dois evangelistas. Um é Mateus e o outro é Marcos, né? E ele traz o seguinte: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então, quem tiver a pureza de coração, ou seja, aquele coração que não existe mágoa, que não existe vamos dizer assim, um filtro onde a gente olha as coisas e a gente tem um preconceito, um conceito antecipado das coisas, um julgamento. Então, para aqueles que têm essa pureza de coração, Mateus colocou que verão a Deus, né? Como será que nós veremos a Deus? Lá na escala espírita, fala que aqueles que têm possibilidade de ver a Deus, eles têm que estar mais ou menos na segunda escala para cima, né? Será que a gente está em condições de chegar a esse nível? Um dia, quem sabe, né? Por enquanto não, né? Que bom que a gente tem essa realidade, né? É muito importante a gente estar com os pezinhos no chão para a gente poder entender a nossa situação. E aí o Marcos segue dizendo o seguinte: apresentaram-lhe então, aí ele traz uma metáfora, né? Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, ou seja, Jesus. E com os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes se apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impensaes, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança,
nele não entrará. Faltou aqui, entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Então, tanto as bem-aventuranças trazidas por Mateus e essa metáfora trazida por Marcos, algumas vezes a gente tem uma interpretação de que o reino de Deus ele é só para as crianças, né? E a gente se esquece de perceber os detalhes do que os evangelistas trouxeram. Então, Marcos diz que se assemelham às crianças. Então, não é bem só para as crianças, os que se assemelham. Por que não só para as crianças? É dito no Livro dos Espíritos que a fase da infância ela é uma fase muito importante. Por que será? Por que será que todos os espíritos, é importante, né? Os espíritos, no caso, que estão no nosso nível de terceira ordem, alguém aqui está em outra ordem aqui? Por favor, levanta a mão. Né? Que, assim, quando ele traz que o reino dos céus seria só para aqueles que se assemelham às crianças, porque as crianças, ela, ao nosso olhar, no olhar, no caso, material, né? Toda vez que olhamos para uma criança, a gente acha uma gracinha, né? Os anjinhos, algumas vezes não, né? Porque a criança, apesar de ser um corpinho infantil, ali situa-se um espírito. Um espírito que tem uma bagagem. Talvez uma bagagem maior que nós que estamos aqui, adultos. Né? E ali tem muitas coisas adormecidas. E naquela fase infantil, onde o espírito tem adormecido, né, o que ele já vivenciou em outras existências, o que acontece? A gente tem um olhar de ternura, de candura para aqueles pequenos. Mas, se a gente for olhar um outro lado dessa metáfora, né, que aí entra no item 4, a gente vai perceber que a gente também tem um outro olhar em relação às crianças. E aí, o que o item 4 vai trazer para a gente? A gente traz sempre um fragmento da obra que é para fundamentar a nossa fala, né? Para não ser uma coisa da nossa cabeça. Ah, foi a Janaína que disse. Não, está lá nas obras fundamentais, trazidas por Kardec e pelos espíritos superiores. Então, dentro do item simplicidade e pureza de coração, no item 4, fala assim, pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal como é. Ou seja, se na metáfora Jesus disse que o reino de Deus, né, seria para aqueles que se assemelham às crianças, aqui nesse item 4, está tendo um olhar da criança na questão espiritual, não na questão material. Porque na questão material, a gente vê todos aqueles pequenininhos ainda em aprendizado. E a gente não sabe o que tem dentro deles. Então, a gente está olhando a criança no sentido hoje, presente. E aí, no item 4, né, Kardec vai trazer um questionamento. Pois o espírito da criança já viveu, ou seja, já tem uma bagagem, tá? Por que não se mostra desde o nascimento? Por que a criança ela não se mostra desde o nascimento? Primeiramente, ele diz, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança ela necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. O que ele quer dizer ali? O seguinte, todos nós somos espíritos que temos muitas encarnações, temos muitas vivências, temos virtudes, mas também temos os nossos vícios. E aí Deus, como é justo e bom, ele proporcionou a cada um de nós oportunidades para o quê? Para tratar desses vícios. E muitas das vezes também para resgatar coisas que nós realizamos no passado, devido ao nosso estado de ignorância, coisas terríveis. Se hoje vocês acham que vocês não são tão boas pessoas,
Imagine no passado, porque hoje todos nós é a versão melhor que podemos oferecer. Então, se hoje a gente acha que é mais ou menos, no passado a gente foi bem pior, né? Só que Deus, justo e bom, o que Ele faz? Ele oferece aos seus filhos a oportunidade de vir várias vezes para tentar trabalhar essas questões. Até porque Ele sabe, porque nós aqui, nós não temos paciência com ninguém, nem conosco, mas Deus tem com todos os filhos. E Ele sabe que numa encarnação não é suficiente para Ele tratar dessas questões. Então, ele oferece várias encarnações para que a gente tenha experiências bastante exitosas para que a gente possa trabalhar isso. Então, o que ele criou dentro da metodologia dele? Né? Que, assim, bom, a Janaína, no passado, ela fez muito mal. Né? E aí ela precisa trabalhar isso. E aí ela vai ter uma experiência no planeta Terra, onde ela vai ter um laboratório muito grande para ela poder tentar se ajustar. Só que ela ir para o planeta Terra, sabendo disso tudo, o mal que ela fez, matou você, bateu naquele, isso e aquilo, e eles precisam conviver junto, não vai dar muito certo um olhar para o outro. Porque a gente, até numa briga familiar, a gente fica uns dias sem falar, não quer olhar. Imagina situações de um passado reencarnatório, né? Então, o que ele faz? Ele oferece para a gente o quê? O véu do esquecimento. Só que só o véu do esquecimento ainda não é suficiente. Ele dá, dentro da metodologia dele, o seguinte: quando vocês forem reencarnar, vocês irão num espírito, numa condição infantil, num corpinho frágil, uma mentalidade ainda em desenvolvimento e com esse esquecimento do passado. E aí, dessa maneira, o que acontece? Aquela que vai ser a minha mãe, que foi minha inimiga no passado, ela não vai olhar para mim com os olhos de rejeição. Ai, que bonitinho, esse bebê é uma lindeza, parece comigo, parece com o pai, isso e aquilo. E aí vai receber melhor esse espírito. E essa fase infantil, o que ainda oferece? Além dessa condição de convivência. Traz uma missão para os pais, que é o quê? Incutir nesse espírito, nessa criança, coisas boas. Porque quando ele chegar na fase de adolescência, que muitos criticam os adolescentes, dizem que são problemáticos, traz muitas situações, na verdade, o espírito começa a despertar desse véu que o companheiro falou. Ele começa a despertar e começa a se mostrar como é. Algumas mães falam, ele não era assim, não sei por que ele mudou. Não, ele não mudou. Ele é ele e está ficando pleno. Entendeu? Então, essa fase infantil, ela é muito importante para todos nós quando a gente reencarna. Né? Então, ele está trazendo o seguinte, que olhando para a criança, não no estado presente, mas olhando para ela com as questões do passado, fica difícil a gente olhar para ela vendo pureza e simplicidade. E aí alguns vão dizer assim, poxa, mas então Jesus ele se equivocou naquela metáfora. Não, a gente daqui a pouco vai ver que não. Né? Então, aqui a gente está tendo um olhar com ela no sentido espiritual, com a sua bagagem. Então, ele dá assim, para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim é preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Então, essa fase infantil, ela é importante para que o espírito possa receber muitas informações, principalmente boas, para que quando ele chegar na fase onde ele vai se apropriar dele mesmo, ele não só tenha uma referência de escolha, que eram as vivências passadas, mas sim uma outra opção, onde ele pode olhar e ver, bem, eu tenho duas opções, qual que eu vou escolher? Muitas das vezes escolhe a mesma. E aí, mais adiante, ele vai olhar e vai dizer assim, poxa, minha mãe e meu pai tinham razão. Sempre me orientaram para fazer assim. Ah, essa semente foi perdida? Não. É porque a gente sabe que todo o espírito, ele só vai fazer mudanças na sua vida quando ele tiver a compreensão das coisas.
Então, se nessa existência ele não compreendeu, aquela sementinha que os pais lançaram, ela vai florescer lá na frente, em outras existências. Então, a gente está aqui tratando, né, do item 4, mostrando a criança no sentido espiritual e para poder ter esse entendimento da bem-aventurança que Jesus trouxe. Vocês podem me interromper e também falar, tá? Concordar, discordar, tudo isso é saudável. Podem participar, tá bom? Aí Kardec continua. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo. Então, aquele espírito, ele na fase infantil, a sua mente, ela é mesmo infantil. Então, para ele desenvolver essa inteligência que ele precisa desenvolver, ela vai ser gradativamente de acordo com a sua faixa etária. Então, a gente até vê alguns bebês, algumas crianças que os outros falam que são gênios, né? Mas que são espíritos que estão tendo insights de lembranças de coisas de um passado. Por que eles estão tendo? Tem um porquê. Talvez para provar para a humanidade, né, que somos imortais, que somos individualidade, que não perdemos o que conquistamos. Tá? Inclusive, nesse ponto aí, dizem até que, na verdade, a gente não aprende a chorar. Só está relembrando. Exatamente. O da vida, o presente vai ter. Só está relembrando. Exatamente. Exatamente. Tá? E aí ele continua. Vou pegar só o negrito. Ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, ele está dando continuidade ao seguinte, o espírito tem a necessidade de passar pela fase da infância. E aí, quando ele vai reencarnar, ele entra no estado de perturbação para esquecer tudo aquilo que ele já viveu. Na verdade, ele vai esquecer, mas ele não vai perder. E aquilo vai desabrochar na hora certa, adequada. Né? Então, por isso que quando a gente está no estado infantil, a gente não traz, não mostra mesmo quais são, né, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Tá? É importante essa fase por isso. Vamos seguindo. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter, durante o tempo em que seus instintos se conservam, amadorrados, ou seja, entorpecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir. Então, veja só, nessa fase infantil é muito mais fácil de incutir valores nessa criança do que adulto. Muita gente fala assim, já está velho, não vai aprender nada. Alguns até aprendem, mas na sua maioria ele já está com aquilo ali formado e ele não vai tentar modificar. Alguns conseguem, outros não. Por isso que a fase infantil, ela é própria, é como se ele fosse uma esponja onde ele estivesse só absorvendo aquelas informações. E mais tarde, através do livre-arbítrio, ele vai poder fazer as escolhas dele. Tá? O espírito, pois, enverga, ou seja, cobre temporariamente a túnica da inocência. Se a gente olhar para essa criança, a gente vai imaginar que ele, no passado, ele matou a família toda, ele fez atrocidade? Não. Então, essa fase é importantíssima e Deus, ele não erra, né? Ele é muito sábio, né? Então, o que a gente está trazendo nesse item 4? Que se a gente olhar a criança nesse sentido espiritual, a gente vai dizer assim, não, Jesus, ele falhou ali na metáfora dele de dizer que se a gente se assemelhasse às crianças, a gente iria conquistar o reino dos céus, né? Só que Jesus, quando ele trouxe a metáfora, ele quis trazer a metáfora no sentido da criança hoje presente. Que hoje presente, ela representa aquele bebezinho ali, ó, que a gente viu. Candura, simplicidade, inocência.
Mas o que ele quer dizer com isso? O seguinte, depois a gente lê esse aí, que se a gente, no nosso dia a dia, tiver essa simplicidade, essa pureza de coração, e a gente sabe que no nosso dia a dia é difícil. Com o que a gente assiste pelos telejornais, pela internet e até no nosso dia a dia, o quanto a humanidade está violenta, o quanto há o desrespeito, o preconceito, né, perante o outro. E aí, nesse sentido, a gente não está se assemelhando às crianças, que, assim, se o adulto não incutir nela coisas inadequadas, elas vão ser inocentes em relação a muitas atitudes por aí. Né? E aí, quando Jesus compara, né, que se a gente se assemelhar a ela, a gente vai conquistar o reino dos céus, é que é importante que a gente não tenha mácula nos nossos corações. Se eu ainda, né, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu tenho um preconceito, eu ajo de forma violenta, eu ainda não tenho condições de conquistar não só o reino de Deus, dos céus, como também a segunda ordem da escala espírita, que é de espíritos bons. E aí há uma necessidade de que eu ainda permaneça reencarnando nesse planeta Terra, onde aqui há o quê? É um planeta de provas e expiações. Eu ainda tenho a necessidade de expiar, ou seja, o que é expiar? É eu ter vivências onde eu tenha a oportunidade de reparar situações que eu fiz no passado, e essas vivências eu não poderei, vamos dizer assim, me afastar delas porque elas são necessárias, porque foi algo que eu fiz no passado e que eu preciso ajustar, e provas para testar se realmente eu assimilei aquele conhecimento. Certo? E aí ele diz assim, Jesus, através dessa metáfora, ele não quis dizer que o reino de Deus são das crianças, porque algumas pessoas leem essa metáfora e acham isso. Por que não são? Porque, na verdade, a fase infantil é só uma fase para o espírito. E ele precisa para isso, para ele angariar coisas boas, para quando tiver mais adulto, ele saber ter boas escolhas. E também porque, aí a gente vai abrir um parêntese, né? Vocês acham que no plano espiritual tem jardim de infância? Hã? Tem? Tem jardim de infância? É? Bom, eu vou falar para vocês que não. Por que não? Mas eu vou explicar. Porque, veja só, a fase de criança ela é necessária para esse planeta. O espírito, quando ele desencarna, ele chega lá no plano espiritual, ele é espírito. Agora, tem espíritos que ficam num estado de perturbação, tá? Que eles se acham ainda vivos. Então, dependendo da faixa etária que eu tenha desencarnado, eu, no estado de perturbação, eu vou me encontrar lá como se fosse uma criança. Mas o plano espiritual, todos nós somos espíritos. Tá? Agora, nesse estado de perturbação, como eu me acho vivo e acho que eu tenho os meus 10 anos, os meus 9 anos de idade, eu vou estar com esse pensamento, e a gente sabe que pensamento ele cria o quê? Formas. E aí eu vou me ver lá no estado infantil. E aí quando eu vou me comunicar numa reunião mediúnica, o que vai acontecer? Eu vou verbalizar como uma criança de 8, 9 anos. Mas esse estado é um estado de perturbação, que Kardec ele chama, na literatura kardeciana, que é uma vida intermediária. Ou seja, o espírito desencarnou, mas ele não se sente ainda no plano espiritual. Ele quer estar vivendo a vida dele que ele estava ali na Terra. Mas sabemos que a vida que estamos no planeta Terra, ela é uma vida secundária.
Porque a vida primordial de todos nós é o plano espiritual. Lá é a vida primária. Aqui é um laboratório. Então, se a gente está vivendo essa vida secundária, mas a gente se apega a essas coisas materiais, quando a gente desencarna, a gente entra num estado de perturbação que a gente não consegue ainda se desvencilhar dessas situações terrestres. E aí eu chego lá, de que maneira? Perturbada, achando que eu estou viva, e aí eu crio, através dos meus pensamentos, consciente ou inconsciente, situações. Aí eu posso fazer essas criações de lugares. Agora, sobre essa questão que você trouxe da Meimei, o que ela pode estar realizando é um trabalho junto a esses espíritos em estado de perturbação, para que eles consigam se desvencilhar, se equilibrar e eles se verem com o espírito. Ela cuida de espíritos, né, na evangelização de espíritos dentro desse sentido. Exatamente. A criança desencarna como criança, a criança desencarna, Sim. e ela cuida exatamente dessas crianças, talvez para... Na verdade, ela cuida dos espíritos que estão ainda com esse sentimento, até que ele possa se libertar dessa perturbação, né? Aí talvez assim, isso está ali no trabalho, nas obras de Kardec explicando essa situação, né? E é bom a gente desmistificar, porque às vezes as pessoas vão achar que existem isso. O que existe são situações de espíritos que estão em determinadas condições, e aí a espiritualidade se utiliza do quê? Do que ele entende. Vamos supor, né? Talvez aqui tenham pessoas que atuam na reunião mediúnica de vocês, e muitos espíritos chegam ali, o quê? Com aquelas impressões do que ele viveu. Alguns espíritos acham que eles estão com armas armadas. Deixa minha arma aqui, minha faca, e que vai fazer e que vai acontecer. E através do diálogo que o dialogador faz com ele, tenta mostrar para ele um outro lado da questão, como é que ele sai da reunião mediúnica? Ele nem se lembra daquilo, porque ele chegou num estado de perturbação e acha que ele está vivendo aquela situação até hoje, né? Então, muitos de nós, quando a gente desencarna e a gente não desapegou das coisas, né? E a gente precisa fazer um trabalho de educação para a morte, né? Porque a doutrina espírita, ela faz um trabalho desse, porque quando ela explica que a vida primeira é a vida dos espíritos, que isso aqui é passageiro, que a gente pode usufruir disso tudo, porque é um benefício para nós que estamos no planeta Terra, mas lembrar que nada disso material a gente vai levar. O que a gente vai levar de verdade é o quê? É a nossa inteligência, né? Os nossos vícios, as nossas virtudes. É isso que a gente vai levar, né? Costuma dizer na forma popular que caixão não tem gaveta. Então a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai precisar de dinheiro lá, a gente não vai precisar de roupa, a gente não vai precisar de nada disso. O que a gente vai precisar é o quê? Tá com a mente bem. Se não tiver, a gente vai tentar melhorar isso lá. Se for preciso, voltar aqui quantas vezes necessária, né? Então, por isso, assim, a gente não deve ler de chofre essas palavras que o reino de céu pertence às crianças, não. Que se assemelha às crianças no sentido de simplicidade, candura, inocência. Por quê? Eu não vou conseguir chegar lá, próximo a Deus, com o meu coração pesado. Comigo ainda em dificuldade com meus pais, com meus familiares, com meus amigos, não tem condições, né? Enquanto a gente não se purificar, não se libertar dessas amarguras, fica complicado a gente chegar até ele, né? Então, o reino de Deus não são das crianças, mas sim daqueles que avançarem como espíritos, alcançando a plenitude, evoluindo na escala espírita e se aproximando de Deus. Aí sim, a gente vai chegar lá com o coração puro, com o coração limpo. Aí, você queria falar? Por favor. É importante esses conhecimentos, e até quando os irmãos falaram lá, tem de infância, que tem alguns livros, como Violetas na Janela, e até mesmo, se não me engano, Nosso Lar, que mostram alguns lugares onde crianças desencarnaram muito pequenas, até adolescentes, e que estão nessa questão dessa confusão, que vão para lá, como o Gustavo falou,
serem evangelizados. Exatamente. Existem Exatamente. locais onde eles são trabalhados, São acolhidos, né? Então, você às vezes pode dar essa conclusão. Isso. Que tem, e é importante. Eles vão para lá para estudar, para evoluir. Sim, com certeza. E assim, e é importante que nós que trabalhamos na casa espírita, né, no movimento espírita, a gente possa esclarecer, porque existem muitas literaturas aí, né, publicações que instigam muitas pessoas em busca do conhecimento da doutrina espírita. E algumas, elas fazem algumas ilustrações que às vezes carece de uma explicação doutrinária, né? E que cabe a gente da instituição tentar auxiliar. A gente não está desabonando aquela literatura, mas a gente precisa explicar, né? Tem um caso da Ivone Pereira que eu acho muito interessante, um dos últimos livros dela, que eu acho que era Recordações da Mediunidade, onde ela cita um caso que o anjo guardião dela, ou o guia espiritual dela, fala para ela assim, ó, hoje, quando você for dormir, então quando a gente dorme, o corpo descansa, o espírito emancipa e ele vai trabalhar, ou ele vai fazer o que ele deseja, ou ele não vai a lugar nenhum, ele fica ali do lado. Tá? Para quem não entende, fica ali do lado. E aí ele diz, hoje a gente vai fazer um trabalho muito interessante, mas você não se assuste com o que você vai encontrar. Um espírito que ele desencarnou era um senhorzinho, e ele era um senhorzinho muito simples, mas ele era muito apegado à casinha dele, a galinha, os porquinhos, isso e aquilo. E ele desencarnou, mas ele não percebeu que ele estava desencarnado. Ele se via ali no ambiente do lar dele. Mas aquilo tudo era a mente dele. Porque a gente pensou, aqui, a gente emite fluidicamente alguma coisa boa ou ruim. A gente só não vê. Mas na espiritualidade a gente pensou, se forma. Tá? E aí ele se vê no quintalzinho dele, na esteirinha dele, isso e aquilo. E aí o anjo guardião da Ivone, ele fala, não se assuste com o que você vai encontrar, mas nós vamos fazer um trabalho paulatinamente de esclarecimento. Então, muito devagar com o diálogo. E aí ela chega, né, no ambiente, ela vê galinha, besteira, vê o senhorzinho lá. E aí ela chega devagar, ele diz que está doente, aí ela fala que veio cuidar dele. Então, muito gradativamente fazendo esse trabalho, como vocês citaram, de evangelização, um trabalho de esclarecimento. E aí, quando ele começa a perceber a realidade dele, tudo aquilo se desfaz. Entende? Então, o que você citou, as literaturas que você citou, são mais ou menos isso. As pessoas chegam num estado de perturbação porque elas não estão percebendo a realidade, a questão real, e aí a espiritualidade vai trabalhar para o esclarecimento e algumas vezes se utiliza de quem? De nós, da reunião mediúnica, para ajudar a esclarecer. Mas por que nós? Porque nós somos as pessoas mais próximas desse espírito que são de terceira ordem como a gente. Às vezes eles não conseguem captar um espírito muito elevado. É como se uma pessoa chegasse aqui, falasse bastante difícil e ninguém entendesse nada. É verdade. Né? Então precisa de um linguajar adequado para chegar a esse espírito. Então vão chegar lá muitos espíritos que ainda se vê infantis. E aí precisa de alguém, aí ele vai achar que é a professora, que é a creche. Isso é normal. Mas a gente tem que entender que é um estado de perturbação que é transitório, que um dia vai passar. Fala, Valéria. Isso. Então, alguns demoram mais tempo, para outros demoram menos tempo, mas um dia ele acaba. Então, o espírito ele não vai guardar a forma infantil eternamente na vida espiritual, nem a forma juvenil, nem qualquer aparência que vale que ele precisa, que ele vai se apresentar daquela forma. Aquilo é temporário, né? Existe, exatamente. Inclusive, né, o que vocês trouxeram não está equivocado, né, mas a gente só abriu
Sim. ampliou mais o esclarecimento, né? Exemplo, a Valéria falou que não leva muito tempo, não é temporário. E esse temporário vai depender do espírito. Só, né, para a gente trazer mais um último caso, para a gente fechar o trabalho, de que nessa questão de tempo, né, tem uma história na Revista Espírita que fala do espírito de um danado. É um espírito que já estava há 200 anos num estado de perturbação. E ele se via no local onde ele residiu e ele perturbava as pessoas que iam lá morar. Ele não queria ninguém. Né? E ele, quando ele estava encarnado nessa casa, ele chegou a matar o irmão e a esposa, que ele achava que eles estavam tendo um caso, né? E ele também estava intencionado no dinheiro da esposa. E aí ele acabou, né, matando um ao outro. Depois, com o tempo, ele faleceu. Só que ele ficou nesse estado de perturbação durante 200 anos, achando que ele estava vivo ali. E ele ficava no ambiente, perturbando. Aí ele causou muitos transtornos, né? Até que uma pessoa acabou desencarnando de susto quando o viu, não que ele tenha matado, tá? De susto. E aí o caso foi levado a Kardec. Kardec evocou lá São Luís, que era o mentor ali dos trabalhos mediúnicos, da Sociedade de Paris, e o espírito ele foi trazido. E ele veio enfurecido, não queria falar. E aí levaram várias sessões para dialogar com esse espírito, para poder situar ele. E aí, quando ele ficou esclarecido, ele conseguiu se libertar daquilo, né? Então, que a gente possa, então, no nosso dia a dia, perceber como estamos de sentimento para com o outro. O que a gente precisa melhorar? Mas é bem verdade que a gente precisa fazer isso paulatinamente, sem disfarce, achando que a gente já está bem e não está bem. Porque as provas virão para que a gente possa ser testado para saber. E se for necessário muitas outras vidas, que a gente assim realize, mas que a gente pelo menos se esforce para melhorar. Como Kardec diz, né? Que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, né? Para o quê? Para ele melhorar os seus maus hábitos, né? Isso, mais ou menos isso que ele traz. Então, que a gente no nosso dia possa e ter essa simplicidade, essa pureza de coração, se assemelhando a uma criança terrestre, vamos dizer assim, não espiritual, porque nós já vimos que traz uma bagagem, para que a gente possa alcançar. E quando o Mateus fala assim, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, só para último esclarecimento, esse ver a Deus é até no sentido do dia a dia, porque a gente consegue ver Deus aonde? Na natureza, nos animais. Mas a gente consegue ver Deus no próximo? Não. Mas Deus está no próximo também. Porque Deus criou a todos nós. Ele é nosso Pai. E falando de maneira material, cada um de nós tem a genética de Deus, né? Só que a gente olha para o outro, tem preconceito de raça, de gênero, social. Então, para a gente ter essa pureza de coração e ver Deus, é conseguir ver Deus no outro. Com respeito, a gente pode discordar, né? Mas ter respeito pela opinião alheia. E ter respeito pela opinião alheia não quer dizer que você está concordando com ele. Mas respeitar o outro é livre de pensar assim como nós somos. Então, quando a gente, no nosso dia a dia, começar a olhar o outro, percebendo Deus neles, a gente vai começar a trilhar esse caminho de simplicidade, de pureza, e aí a gente conseguir galgar paulatinamente a nossa trilha de progresso. Tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Desculpe alguma coisa, mas a gente está aqui para tentar ajudar o esclarecimento, tá? E obrigado pela oportunidade aqui. Ok? Obrigada, minha irmã. Foi muito bom. Olhar de outro ângulo, né? Para os nossos irmãos pelo YouTube, uma boa noite. Que Jesus
esteja no lar de cada um de vocês.